desde os anos 30 que a migração tem sido um problema na vida cotidiana do brasileiro e, claro, refletindo na literatura. Um grande clássico disso, da Raquel de Queiroz, né? O 15 da Raquel de Queiroz é um grande clássico sobre isso, que tempos depois ela dizia de maneira injusta, né, que o Graciliano Ramos pegou o livrinho dela e fez um grande livro, que seria o Vidas Secas, né? Era um pouco de injustiça da Raquel, mas a Dona Raquel tinha essas coisas. O Graciliano também foi vítima dessa migração, né? Ele foi preso pela ditadura de Vargas e ele dizia que nunca quis migrar, nunca quis sair de Alagoas, mas que o governo, na sua generosidade, pagou uma passagem para ele ir para o Rio de Janeiro e nunca mais o levou de volta. Por isso que ele permaneceu no Rio de Janeiro. Era uma outra face dura de uma questão muito terrível, que é a questão da migração, que o Graciliano tratava com o seu característico bom humor. E a migração é um pouco o que diz, o que debate o João Almino nesse novo livro, né? Entre Facas e Algodão, que é um livro belíssimo e é o que a gente vai conversar também hoje. Além do sofrimento que sua morte ainda me causa, sinto uma espécie de culpa por não ter conseguido impedi-la, por não ter sido possível ajudá-lo quando ele mais precisou. Será que fiz mesmo tudo o que podia? Teria deixado passar algum dado ou detalhe capaz de reverter a sucessão dos fatos? Essa sensação de fracasso, de derrota, de ter perdido justamente o que não podia perder, desaparecerá por completo algum dia? Rosângela, O Indizível Sentido do Amor, que é uma história de amor, o próprio título já diz, mas é uma história de dor também, né? Quer dizer, há o contraponto. E a curiosidade é porque o protagonista, né? Você trata como um romance, mas o protagonista foi seu esposo, né? E que você desconhecia parte da vida dele, que busca recuperar esse elo perdido da relação de vocês. Como é que foi esse trabalho? Como é que você resolve enfrentar esse tema, né? Pois é, na verdade, eu busco, né, no livro esse elo que você diz, mas na verdade eu não consigo, né? É até um certo ponto, isso aí eu sabia, é impossível. É que se tratava de uma pessoa extremamente fechada, né, muito reservado, e era um relacionamento em base, assim, num certo sentido até meio antigo, na base do respeito mútuo, né? Que não usa muito, eu noto. Nesse sentido, era meio cerimonioso o relacionamento, muito próximo e muito harmonioso, mas com uma certa cerimônia. Talvez até tenha durado tanto por isso. Então, quando eu percebia que ele não queria responder uma pergunta, eu não perguntava, eu perguntava uma vez, quando eu via, porque eu acho a maior falta de educação isso. A pessoa não quer responder e você pressiona. E não é só a educação, né? Eu acho que não é delicado para com o outro, é uma falta de respeito. Então, eu não perguntei. E depois da morte dele, eu quis saber, então, como tinha sido a militância política, né? Porque eu não o conheci nessa época. Quando eu conheci, já tinha uma semana que ele tinha saído da prisão da Ilha Grande, aquela que foi implodida nos anos 90, me parece. E tinha uma semana só, e que na época eu achei assim, uma coisa curiosíssima, né? Eu tinha 19 anos, eu achei curiosíssimo e eu achei deslumbrante também. Eu achei incrível ter conhecido e pensei assim, naquele dia eu pensei assim, vou casar com esse homem. Me veio uma coisa de que era ele, sabe? E era. E ele, assim, eu casaria de novo várias vezes com aquele homem. Agora, ele, curiosamente, talvez, você não faz esse paralelo no livro, mas uma coisa que me chamou, de certa forma, a atenção é a semelhança de personalidade dele com o pai. Essa Sim. questão reservada, essa questão, né? Que não é uma coisa muito portuguesa. O pai dele era português, né? Era. O português, em geral, ele é mais expansivo, né? O fado é uma certa mentira, né? Ele é mais expansivo, né? E o pai dele era muito reservado, e que talvez tenha passado isso para ele. Como era essa relação dele com o pai? Né? Eu acho que a relação dele era bem mais próxima com a mãe.
Eu acho que o pai era sempre assim, mas uma figura muito respeitada na família. Tem até um capítulo aqui que fala muito sobre a personalidade do pai, né? Que era um homem assim, muito digno e com um grau de instrução abaixo da esposa dele, dona Josefina. E ele, mas na família ele era assim, eu considerava que ele fosse o baluarte daquela casa, embora silencioso. Sabe, ele saiu da casa do avô, que ele trabalhava plantando a vinha, com 13 anos ele fugiu e foi para Biarritz trabalhar sozinho e acabou vindo para o Brasil. Então, uma vida assim de um menino que se fez sozinho, né? Ele saiu com 13 anos de casa, trabalhando em navio, e uma pessoa extremamente reservada. Agora, ele já tinha ódio do fascismo, essa consciência política, digamos assim, do José, veio de seu pai. Já tinha uma história aí, assim. Além dessa relação política, né, muito forte, havia também essa relação da introspecção, né, de pouco falar de si próprio, né, de a certa reserva, né? Isso me chamou também a atenção. Agora, ele vai para a militância política, né, por um fascínio, né, incontrolável, pela necessidade de ajudar ao próximo, né? Quer dizer, ele tinha um certo fascínio por essa necessidade de ser útil, de alguma forma útil naquele momento difícil da ditadura militar do Brasil, né? E ele se entrega de cabeça a isso, né? Você, de certa forma, vê isso mais como um idealismo do que como um heroísmo, né? Como é que você trata isso no livro? Eu tentei não ter aqui um herói, né? Assim, eu não sei se ficou bem claro isso. Era uma questão mesmo de acreditar, né? Ele acreditava naquilo e era uma pessoa muito coerente. Então ele entrou de cabeça porque ele acreditava e ele morreu acreditando. Ele não mudou. Ele fez alguns, digamos assim, teve algumas decepções e tudo, mas no fundo, essencialmente, ele seguiu sendo a mesma pessoa. E se manteve, né, naquele caminho muito estreito que ele tinha de manutenção da dignidade e durante a prisão e tudo, ele não delatou ninguém, né? E que isso é uma coisa da qual me orgulho, sabe? Porque ele foi barbaramente torturado, né? Que foi o que eu vi depois que eu estive com o ex-padre Alípio de Freitas. Eu tinha uma ideia, mas eu não tinha uma noção muito clara. Então eu procuro, não me parece bem que fosse uma coisa de heroísmo. Eu acho que naquele momento, várias pessoas pensavam daquele modo e achavam que valia a pena, né? E fizeram uma análise, digamos assim, da conjuntura que não correspondeu tanto à realidade, mas fizeram e acreditaram. O próprio Alípio, que é uma figura emblemática, né, da resistência, ele era português também, né, mas se naturalizou brasileiro, e é um mito, né, digamos assim, da resistência à ditadura militar no Brasil. E em Portugal, e em Moçambique, enfim. Né? Ele é intercontinental. E você... E havia uma admiração mútua entre o José e o Alípio, né? Quer dizer, como era essa relação dos dois? Você começa o livro falando sobre essa relação. Os únicos casos que ele contava da época que ele estava preso, José, eram sobre o Alípio. Assim, os olhos dele brilhavam, viravam duas, sabe? Eram assim, duas Vênus. Quando ele falava no Alípio, ele falava assim, o Alípio, homem de muita firmeza. Assim, o Alípio mas ele era muito admirado. E o José adorava o Alípio. Mas nunca mais teve nenhum encontro com o Alípio, ele não teve contato nenhum com o Alípio. E quando eu tive a sorte de encontrar o Alípio em 2015, porque ele morreu em 2017, o Alípio também gostava muito dele. E eles tinham uma diferença de idade significativa, né, de quase 20 anos. E eu, inclusive, pensei assim, o Alípio também era do norte de Portugal. Quer dizer, o seu José, o pai do José, era de Guimarães, né, o berço de Portugal. O Alípio era de Bragança, também no norte. Eu fico pensando se talvez não tivesse alguma nuance assim, de um relacionamento de pai e filho.
Mas não sei, né? Isso aí são hipóteses minhas. É uma outra história. Agora, um outro aspecto também do livro que a gente percebe, você sente a necessidade de preencher alguns claros, me parece. Tem a figura da dona da pensão. pousada, da pensão, né, a Rita. Dona Rita, né, que me parece ficcional. A Dona Rita existiu, quer dizer, porque o fato é verossímil, né? A presença dele naquela pensão, daquela forma, a fuga, como ele tenta fazer e não consegue, é preso naquele momento, é um fato muito plausível para a época. Mas há um pouco de ficção ou, de fato, existia essas figuras? Não, ali tem um pouco de ficção. Existia assim, eu sei que ele foi preso numa pensão de favela, tá? E alguma coisa que é um lugar onde tinha a escola de samba Império Serrano. Eu conheço muito pouco o Rio, eu não me localizo no Rio. Mas ele falava na escola de samba Império Serrano e eu intuí que era por ali. Agora, a figura em si da Dona Rita, eu criei. Eu sei que era uma pensão muito pobre de uma senhora. Mas toda aquela, assim, a dor da Dona Rita, isso tudo foi inventado, né? Que eu acho que seria o que eu iria sentir se eu fosse a dona da pensão. Porque escritor trabalha assim. Eu acho que a palavra forte da gente é a empatia. Meu amigo Marcelo Moutinho, que é do Império Serrano, ele vai descobrir isso melhor do que a gente. Né? Interessante isso. Há também um aspecto no livro, essa necessidade de também trabalhar com o processo de ficção, né? Quer dizer, o que é que lhe leva a isso, né? A intermediar a realidade dura que você viveu, né? Muito próxima de você, com o advento da ficção. Maurício, eu sou uma escritora, né? Então, seria difícil eu fazer isso. Por exemplo, eu nunca pensei em fazer uma biografia do José, não era o caso de ir por aí, né? Embora eu tenha passagens aqui que são bem jornalísticas. Eu acho, por exemplo, esse encontro com a Alípio tem muito de jornalístico, né? E que, na verdade, é o início do livro, mas é o final. O livro já estava pronto quando eu fui procurar o Alípio. Só que faltava um elo. Eu continuei sem saber. Inclusive, eu fui ao Arquivo Nacional fazer uma pesquisa, mas percebi, lá me disseram que os documentos da ditadura estão em 5 arquivos diferentes. Lá no Arquivo Nacional só está o material do SNI. E eu fui lá, vi algumas coisas, mas eu vi que não era aquilo que eu queria ver. Sabe? Ali tem umas nuances, assim, coisas, informações muito frias e muito incompletas também. Aquilo funcionava de uma maneira... Se não tivesse feito tanto mal a tanta gente, eu diria que de maneira amadora, né? Os narradores eram inconfiáveis. Inconfiáveis, por aí. Então eu falei, bom, é o Alípio, vou procurar o Alípio. Agora, foi muito difícil para mim essa procura. Meus amigos quase me obrigaram a ir, porque eu disse que ia e não ia, sabe? Não criava coragem. Aí o dia que eu sentei e comprei a passagem, que as pessoas começaram a falar, você tem que ir, você tem que ir. E eu tinha tanto que ir que ele morreu logo depois. Eu não sabia que ele estava doente, mas ele já estava, né? E morreu com quase 90 anos, um homem que passou pelo que ele passou. Você fala de cenas duríssimas, né? Que o José teria vivido, né? Na prisão, sobretudo, né? Naqueles momentos tensos da prisão. Eu nunca fui preso, mas pelo depoimento que a gente tem de quem passou por essa situação, a gente percebe que talvez a maior tortura seja a da impossibilidade. Você não tem a menor possibilidade, não tem a menor perspectiva, não tem... Quer dizer, essas incertezas todas que talvez seja tão dura quanto a tortura física, né? Você trata muito disso no seu livro. Como é que foi essa pesquisa? Quando é que você foi buscar esses sentimentos? Engraçado, nas próprias doenças que o José teve durante o casamento. Sabe? Porque eu acredito muito na medicina chinesa. Assim, eu tenho uma irmã que é acupunturista, é médica.
Então, por exemplo, ele tinha, quando surgiu, ele trabalhava numa empresa que acabou no governo Collor, para dar um exemplo. Aí ele começou a ter muito cálculo renal, porque o rim é o órgão do medo. Quer dizer, não é que ele seja o órgão do medo, mas o medo vai para o rim, assim, segundo os chineses, a sabedoria antiga. Então, o que eu percebi é o seguinte, uma pessoa com aquele perfil, e outra coisa, ele tinha me dito que na cadeia ele urinava sangue muito, especialmente depois das sessões de eletrochoque, né? Que ele teve, foi a única parte que ele me contou, dos choques nos órgãos genitais, e que ele urinava sangue semanas. Então, me parece que ali começou a questão de problemas de urologia e nessa área, né? Que estão muito ligados ao medo. E eu comecei a ver, então, que o que dá mesmo esse medo é, como você falou, essa impotência e esse não saber. Sairei daqui? Vou sair vivo? Como é que eu vou sair daqui? Né? Como é que eu faço para sair daqui sem delatar pessoas, sem contar nada que eu não queira contar? Como manter a integridade e continuar aqui? Eu acho que a grande questão de quem está preso é essa. Né? Dos presos políticos, pelo menos, eu acho que dos outros também. Que é uma coisa que acaba sendo revivida, né, digamos assim, quando ele vai para a UTI. Quando ele adoece, né, que vai para a UTI, ele começa a ter esses mesmos sentimentos. Sim. Né? Ele mantém a serenidade, né? Mantém. Uma certa estoicismo mesmo, Sim. né? Mas ele sofre com essas impossibilidades, né? Com essas impotências. Né? Também como é que foi trabalhar esse material? Pois é, ele sofre e eu percebia também que tinha uma grande raiva ali, né? Uma raiva controlada. Ele foi assim, a pessoa que eu conheci que tinha o maior controle das emoções que eu já vi. Sabe, ele era uma pessoa que em qualquer circunstância ele conseguia manter a pose. Inclusive era uma coisa que ele falava muito, eu morro teso e não perco a pose. Não é pose nesse sentido artificial, né? Mas ele não perdia, assim, o prumo. Lá na UTI ele não perdeu. Tanto que eu comecei eu pedi muito que ele fosse sedado um pouco na véspera da morte, porque eu vi que ele ia ver o momento. Ele estava absolutamente lúcido, né? Enquanto ele pôde falar. Quando ele não pôde mais, que ele estava entubado, ele escrevia e comentava. Essa senhora que estava ao lado aqui, ela tem 90 anos, ela saiu, eu não saio. Assim, ele se comparava com quem estava lá, ele dava notícia de tudo que acontecia, sabe? Ou então eu chegava lá e falava assim, sabe aquele que estava ali? Morreu esta noite, vieram buscar. Então assim, ele estava esperando a hora dele, porque ele sabia tudo o que estava se passando. Essa lucidez ele não perdeu momento algum. O que de certo modo é meio triste, né? Uhum. É meio assina quase que a pessoa sabe o momento, né? Sabe que está chegando seus momentos, né? Mas isso, de certa forma, talvez dê-lhes algum conforto, eu não sei, porque me parece que ele realizou os projetos que ele tinha vontade, né? Ele, de certa forma, viu a anistia política, viu a queda do regime que ele tanto lutou contra, né? A restauração da democracia, e ele, de certa forma, viu que aqueles projetos em que ele acreditava que ele tanto trabalhava, né, de certa forma, estava dando certo, né? Havia uma esperança na vida dele também, não é? Você deixa um pouco retratado isso também no livro, né? Sim, havia, porque ele era muito... Enfim, ele ficou muito feliz quando Lula ganhou a eleição, né? E ele ele acreditava que o Brasil ia entrar numa outra realidade, né? Num outro, digamos assim, um outro patamar. E às vezes eu fico feliz não é feliz a palavra, mas mais apaziguada, quando eu vejo que coisas muito estranhas aconteceram depois que ele morreu. Mas ele não viu, graças a Deus. Ele morreu em dezembro de 2012, então já tem um tempinho. Ele não viu depois como é que a coisa foi se desenrolando, sabe? Retomar o tema foi dolorido para você, mas, de qualquer forma, o resultado final do livro, ele de certa forma, lhe agradou o resultado final? Você acha que conseguiu, como escritora, retratar exatamente aquelas emoções que você sentiu durante a vivência desses episódios? Maurício, eu acho.
modéstia à parte, assim, eu tenho orgulho desse livro. Eu sinto, não assim, eu não estou dizendo orgulho pela qualidade literária, eu estou falando de uma outra coisa. Eu acho que eu consegui passar o que eu queria. Acho que as pessoas que têm lido têm me dito isso, e, sobretudo, pessoas diferentes demais. Jovens, velhos, pessoas pessoas modestas, pessoas muito intelectualizadas. Então, eu acho que como a gente falava antigamente, a mensagem, a gente falava, né? Qual é a mensagem? Eu acho que a mensagem chegou. E isso me deu muita alegria, sabe? Que é preciso resistir a todas as formas de ditadura, né? Sim. Agora, você... essa é a mensagem. Né? Você, como escritora, também participa, é muito ativa, né? Na organização, digamos assim, de uma carreira literária, a partir, sobretudo, dos grupos que você frequenta, como o Mulherio das Letras, por exemplo, né? Como é essa atividade hoje, você como escritora, de certa forma participativa também, na busca de caminhos para a nova literatura, né? Como é que está sendo isso em sua vida? Pois é assim, eu acho maravilhoso o andamento, né, desse movimento Mulherio das Letras, que começou de uma maneira muito despretensiosa. A escritora Maria Valéria Rezende conversava, acho que você sabe essa história, mas enfim, com três escritores, me parece, a Maria José Silveira, na Flip, isso há coisa de uns 3 anos. Então, falando sobre os problemas das escritoras, que são específicos e que são diferentes, né? Tem uma diferença em relação ao problema dos escritores, assim, para a publicação, a gente se sente mais rejeitada pelas editoras, de modo geral, se sentia. E a gente resolveu fazer isso. E ela teve essa ideia e começou a divulgar essa ideia. Nisso, o ano passado teve um grande encontro de João Pessoa, né? E olha, foi um sucesso tremendo, porque transformou-se nesse movimento, que agora no Guarujá haverá uma reunião, um outro encontro, no início de novembro, e já saiu muita coisa daí, sabe? Antologias, coletâneas e, sobretudo, uma animação, e isso é assim em todo o território nacional. Tinha gente de Roraima, tinha escritora do Rio Grande do Sul, tinha gente... o país. E eu sou do grupo agora Mulherio do Centro-Oeste. Porque nós fizemos aqui o DF já juntou com Goiânia, já juntou com Mato Grosso, nós estamos, sabe? E isso, assim, não é uma associação, não é isso. É um grupo querendo defender a literatura e o papel da mulher na literatura. É um movimento. Né? É um movimento. A busca para tentar interpretar as ditaduras brasileiras, tentar entendê-las, tem sido constante na literatura. O Marcelo Rubens Paiva escreveu um livro, Ainda Estou Aqui, que ele conta a vida da mãe, que resistiu bravamente contra a ditadura por conta do advento da morte do pai, que foi assassinado pela ditadura militar. O Rubens Paiva, ex-deputado federal, sumiu durante a ditadura, deixa 5 filhos e a viúva, que na busca de se representar, ela que sequer trabalhava, volta a estudar, torna-se advogada e torna-se uma das maiores ativistas dos direitos humanos e da defesa dos indígenas. A vida da Eunice é um exemplo impagável de como resistir a uma ditadura, essa coisa terrível, a face mais dura, a face mais cruel de todo sentimento político. Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, é um livro exemplar e um livro fundamental para se entender os momentos difíceis que a história do Brasil já viveu. Rosângela, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi um prazer conversar com você, apesar de uma temática tão terrível. Eu que agradeço, Maurício. Para mim é sempre uma honra vir aqui e estar com você. Obrigado.